Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esporte. Chegamos nessa manhã de segunda-feira e olha, quarta-feira agora vai recomeçar o Campeonato Brasileiro e nós vamos começar com dois jogaços, Internacional e São Paulo. Esse jogo vai acontecer lá no Beira-Rio às 21h30 e também Flamengo e Atlético Paranaense. Como o Maracanã ainda está fechado, sendo preparado para a final da Copa do Brasil, esse jogo vai acontecer lá no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. E olha, todas as vezes que tem essa parada, fica ali aquela expectativa, né, de como os times vão retornar. Às vezes aquele time que estava indo muito bem acaba desencontrando nessa parada. Às vezes aquele time que estava indo mal acaba se reencontrando. Os times estão treinando forte, né, nesse período agora. E, por exemplo, o Vampeta ele disse o seguinte, né? Ele projetou, por exemplo, sobre o Botafogo. O Botafogo é o líder da competição, líder isolado, 10 pontos na frente do segundo colocado, Palmeiras. E o Botafogo, ele vai voltar e vai pegar duas pedreiras, 2 jogos fora de casa. O primeiro jogo vai acontecer nesse sábado agora, contra o Atlético Mineiro, lá em Minas. E depois o Botafogo, ele vai em São Paulo para poder enfrentar o time do Corinthians, né? Então, 2 jogos difíceis fora de casa. E o Vampeta projetou o quê? Ele diz o seguinte: Botafogo não sairá vencedor no duelo entre com o Atlético Mineiro e também no duelo contra o Corinthians. E sendo assim, Palmeiras, Flamengo e Grêmio podem se aproximar da liderança e aquecer a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, essa é a previsão dele, né? Nesses 2 jogos aí difíceis que o Botafogo vai ter contra o Galo fora de casa e também um Corinthians fora de casa, o Vampeta acredita que o Botafogo não vai conseguir vencer esses 2 jogos e aí o Palmeiras, Flamengo e o Grêmio podem, ganhando os seus jogos, podem encostar e acirrar ali a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Qual é a sua opinião? O que você acha, né? A gente tá na expectativa aí, né? Tem time que realmente estava vindo muito bem, tem time que estava vindo mal. Eu acredito o seguinte, que para o Botafogo, essa parada foi boa. O último jogo do Botafogo foi o clássico, né? Contra o Flamengo. O Botafogo perdeu, ficou um clima muito ruim ali. O técnico Bruno Lage colocou o cargo à disposição. Então eu acredito, eu já penso diferente do Vampeta. Para mim essa parada foi muito boa para o Botafogo, para esfriar ali a cabeça, pensar, nós somos líder da competição, 10 pontos na frente. Eu tava conversando com um torcedor do Botafogo aqui do Rio de Janeiro, lá de Campo Grande, e ele tava animado, ele falou: não, Fábio, eu acredito que a gente ganha um e empata o outro, né? Então, torcedor do Botafogo aí, confiante que vai conseguir manter aí uma boa pegada e manter a liderança da competição e futuramente conquistar o título do Campeonato Brasileiro, que não vem desde 1995. Olha, outro jogo também que nós vamos ter será o jogo entre Vasco e Fluminense. Esse jogo, né, do Vasco, ele vai acontecer lá no estádio Newton Santos. São Januário ainda está fechado, né? Segue fechado São Januário. O Vasco segue aí na briga para poder liberar o seu estádio. E tem mais, né? O Vasco segue aí buscando a liberação do estádio. E há aí uma expectativa do estádio de São Januário, além de ser liberado, receber aí uma reforma e também uma ampliação de São Januário para 43 mil lugares. Você imagina, o estádio de São Januário ele sendo liberado e ele recebendo aí essa obra, essa reforma e aumentando o São Januário ali para 43 mil lugares. Poxa, a gente fica aí na expectativa de que o Vasco consiga isso, essa liberação do seu estádio, né, para a alegria da sua torcida e também essa reforma, essa ampliação do estádio ali para 43 mil lugares. Eu tive em São Januário agora há pouco tempo e eu estava até conversando com um amigo vascaíno sobre isso, né, aquela parte ali de trás ali do gol, aonde fica ali como é que eu posso dizer a palavra? Fica ali o telão ali, né? Fica ali aquele telão ali. Aquele espaço ali, realmente, eu tava conversando com um amigo, poxa, acho que teria como você fechar, né, aquela parte de trás ali, atrás do gol ali, do lado direito do Vasco, né? Chegando assim do lado direito,
tem aquele telão ali, aonde acho que tem a estátua do Romário, se eu não estou enganado. Daria para poder fazer ali, né? Fechar ali, realmente ia virar um caldeirão. E o Vasco segue aí nessa expectativa da ampliação, né, e liberação do estádio de São Januário. E o que for acontecendo com respeito a isso, como o nosso amigo Jonathan ontem, né, trouxe aqui no nosso plantão urgente, a gente vai atualizando você, torcedor do Vasco, aqui no nosso canal. Seria top demais, né? Liberação e também a ampliação do estádio de São Januário. É o Vasco olhando lá na frente, é o Vasco pensando lá no futuro. Tem muitos torcedores do Vasco falando, poxa, esse ano aí a gente tem que conseguir se manter na Série A, conseguir sair dessa situação, porque os torcedores estão vendo lá na frente, né? Aí a SAF, o Vasco se organizando, contratando novos jogadores, que o Vasco aí tem um futuro, né? Para um grande crescimento. Se manter na Série A, conseguir reformar aí o seu estádio e brigar por títulos, né? Brigar na parte de cima, que lá na parte de cima é o lugar do nosso Vasco da Gama. Então, vai ser um jogo muito difícil contra o Fluminense, né? E o Vasco, ele planeja o seguinte, o objetivo é que o elenco ele venha fazer ali 2 treinos no estádio Newton Santos pela questão da grama sintética, né? A gente sabe que tem sim uma diferença do gramado normal pro gramado sintético, então o Vasco ele espera fazer 2 treinos ali no estádio Newton Santos para que os jogadores venham ali se adaptar. E se é importante esse jogo para o Fluminense, para o Vasco é até mais importante. O Fluminense, não é que o Fluminense abandonou o campeonato, o Fluminense está ali na quinta colocação, se eu não me engano, com 38 pontos. Exatamente, o Fluminense é o 5º colocado e está com 38 pontos. Mas querendo ou não, o tricolor, né, o Fluminense, ele tá ali também na semifinal da Copa Sul-Americana. E é um título aí que o Fluminense espera demais, sonha demais conquistar. E lembrando, a final dessa Libertadores será aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Então, o Fluminense está muito voltado aí para essa semifinal da Copa Libertadores. E para o Vasco, cada jogo é uma final. O Vasco está lá na zona de rebaixamento, lutando para sair dessa situação. Teve um empate agora contra o Bahia, né, fora de casa. Então, para o Vasco é um jogo muito importante. A divisão do estádio, né, vai ser 90-10, então tenho certeza que a torcida do Vasco vai lotar o estádio Newton Santos para empurrar o Vasco para essa vitória no clássico contra o Fluminense. E olha, nós teremos também amanhã o jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira vai enfrentar o Peru, né, amanhã. Esse jogo vai acontecer às 11 horas da noite, né? O Brasil é o líder da competição ali. O Brasil tem 3 pontos, juntamente com Uruguai, Argentina e Colômbia. O diferencial é o saldo de gol. E por falar em saldo de gol, eu lembro da camisa 9 da seleção. Eu lembro do Richarlison. Ele saiu nesse último jogo agora contra a Bolívia, né? Ele foi substituído, o Matheus Cunha entrou no seu lugar, e tem a imagem ali do Richarlison sentado no banco ali e muito abatido e até chorando, né? Chorando ali, ele tentou, lutou, chutou, mas não conseguiu marcar ali um seu gol. Realmente, a equipe vence de 5, né? 5-1. A equipe vence ali de 5-1. E o seu atacante, o 9, não conseguir marcar nenhum, com certeza incomoda um pouco. E aí eu deixo para você uma pergunta. Para você, qual seria hoje o 9 ideal para a seleção brasileira? Para mim, eu já consigo imaginar a seleção brasileira com o Vinícius Júnior ali na ponta esquerda, o Rodrigo na ponta direita, e aí falta o 9, como jogava no Real Madrid, né? E foi aí um sucesso. O Vinícius Júnior aberto na ponta esquerda, o Rodrigo na ponta direita e o Benzema como 9 ali no meio, que fez muitos gols. Então é o que eu programo aí também para a seleção brasileira. Vinícius Júnior numa ponta, o Rodrigo numa outra e agora o 9 da seleção. Para você hoje, qual seria o 9? Quem seria o 9 ideal para a seleção? O Richarlison mesmo? Por mais que não tenha feito ali um bom jogo, não tenha marcado gol, né? Mas você acredita no Richarlison?
ou você teria em um outro nome? Queria que você deixasse nos comentários para você hoje quem seria o 9 ideal para a seleção brasileira. E o Fernando Diniz, há quem diga que ele deu uma espetada aí no Jorge Jesus, né? Ele deu uma declaração falando sobre o Neymar. E ele disse assim, ó: o time precisa estar com esse espírito de diversão. Tinha gente que não sabia o que o Neymar veio fazer aqui. Ele veio fazer isso aí, ó. Fazer gols, quebrar recordes, mostrar que está muito afim de viver isso daí. Há quem diga que foi uma alfinetada ali no JJ, né? Que ele fala, né? Tinha gente que não sabia o que o Neymar veio fazer aqui. Ele fala, tá aí, ó. É isso que o Neymar veio fazer. Veio fazer gol, veio marcar, veio quebrar recorde, né? Neymar agora se tornou o jogador com mais gols, né, com a camisa da seleção, ultrapassando ali o Pelé. Neymar agora tem 79 gols e ficou aí essa alfinetada aí, dizem que foi para o Jorge Jesus. Então, amanhã nós teremos esse jogo aí entre a seleção brasileira e a seleção do Peru, e quarta-feira voltamos com tudo, o nosso Campeonato Brasileiro, tá bom? Olha, eu vou pedir pra você agora no final, se você puder, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos chegando aí a 39 mil, mas temos o objetivo de alcançar 50, BTB 50, e nós contamos com a tua colaboração, 50 mil inscritos aqui no nosso canal, tá bom? Esse foi o nosso primeiro tempo de notícias. À tarde nós vamos voltar com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes, seu canal de notícias.